Bom dia, gente. Puta, tá foda. David, o rosto Oi? falou da tarefa, não me lembro. Ah, ele falou que tá liberado pra fazer, Para fazer tudo, né? tirando a 25 e 26, se eu não me engano. Tá, é que eu tava escrevendo, na hora que ele falou, e agora fiquei na dúvida se era para fazer tudo ou se ele tinha indicado alguns exercícios. E aí, gente, bom É, dia. Bom bom dia, dia, professor. Márcio. Obrigada, David. Nada. Ai, não acredito que ainda não abri isso.
Bom dia, Márcia. Oi, Natália, tudo bem? Tudo. Vamos lá, gente. Que eu tô adiando o inevitável aqui. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, perfeitamente. Tá bom, então vamos lá. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Não consigo. Quando tá dando share, não dá pra ver. Tem Ficaram 20. faltando os exercícios da aula passada, né? Então é Sim. página 241. A gente não fez nenhum, né? Não, quer dizer, falta só a 2 e a 4. Acho que fizemos só a 3 só. A 13 é da lagartixa, né? A gente fez. Isso. A 5 acho que também fizemos, não lembro. Assim que eu lembro de ter feito também, CACL2. Então é 1, 2 e.
1, E 2 e 4. 4, é isso mesmo. Valeu, David. Vamos lá. Não. Associe os compostos a seus respectivos tipos de geometria de interações moleculares. CO2. Qual é a geometria molecular dele? Linear. Linear. CO2 linear é polar ou apolar? Apolar. Apolar. E se ele é apolar, a força intermolecular dele vai ser Dipolo induzido. dipolo induzido. Então, o primeiro é A3. E aí já achou a resposta. Que beleza. NH3. A geometria molecular é piramidal. Todo mundo que é piramidal é polar. NH3 tem nitrogênio e tem hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Então é C1. C1. SO2. SO2. Isso a gente já fez várias vezes, né? O SO2 é angular. Então, B. E ele é polar. Todo mundo que é angular é polar. Então, dipolo permanente, B2. E o último, esse BCH33, a gente já fez um parecido com ele. O boro faz 3 ligações. Então, aqui ele está fazendo 3 ligações com o carbono. E ele fica trigonal plano. E. Trigonal plano, todos os grupos que estão ligados ao boro são iguais. Então, ele é apolar. Por isso, dipolo induzido, E3. Fica a resposta A mesmo. Está tudo certo isso aí. 2. Cosméticos de uso corporal, quando constituídos por duas fases líquidas imiscíveis, são denominados óleos bifásicos. Observe na tabela as principais características de um determinado óleo bifásico. Ele tem duas fases, a fase aquosa e a fase orgânica. A fase aquosa é composta por água, obviamente, a água é polar. Então, essa fase orgânica, se é uma fase distinta, ela tem que ser apolar. Então, solvente orgânico apolar. O cara colocou 30 ml de água, 70 ml do solvente orgânico apolar. E aí ficou de alguma forma aqui, ó. Para diferenciar as duas fases, originalmente incolores, é adicionado ao óleo apolar um corante azul de natureza iônica, que se dissolve apenas na fase em que o solvente apresenta maior afinidade pelo corante. Essa adição não altera as massas e volumes das fases líquidas. As duas fases líquidas do óleo bifásico podem ser representadas pelo seguinte esquema. Difícil. A primeira coisa é quem é que fica em cima. Se é a água ou se é o solvente apolar. Solvente. Por quê? Ele é Menos menos denso que a água. Ele é menos denso que a água, né? A densidade da água aqui, ó, 1 grama por ml. E o solvente orgânico, a massa é menor do que 1 grama. A densidade é menor do que 1 grama por ml. Então, ele fica na parte de cima, né? Qual parte vai ficar colorida? A do solvente ou a da água? Solvente. A do solvente. Então tem que ficar colorido em cima. Então não pode ser nem resposta A nem resposta D. E o volume de solvente foi 70 ml e de água foi 30 ml. Então B a resposta e não C, porque tem mais do colorido no B do que da água e no C está ao contrário, né? Então a resposta fica B. Tudo bem, gente? Oi, gente, fala comigo, tudo bem? Sim, professor. Beleza? Tá. Falta 4. Gente, vai dando uma lidinha na 4, por favor. Eu acordei hoje com uma dor desgraçada e eu tô tendo que sair para ir ao banheiro toda hora, cara. Não é dor de barriga, tá? É outra coisa. Então eu vou lá e eu já volto. Desculpa, mas vai dando uma lidinha na 4 aí, gente, por favor.
Pronto, gente. Obrigado pela paciência. Vocês já leram? Já, né? Deu tempo. O trecho seguinte foi extraído de uma revista de divulgação do conhecimento químico e trata de alguns aspectos da lavagem a seco de tecidos. Tratando-se do desempenho para lavar, o tetracloroetileno é um solvente efetivo para a limpeza das roupas, pois evita o encolhimento dos tecidos, já que evapora facilmente, dada a sua baixa pressão de vapor, 0,017 atmosfera 20 graus Celsius, e dissolve manchas lipofílicas, como óleos, ceras e gorduras em geral. A leitura desse trecho sugere que o tetracloroetileno é um líquido apolar, e sua alta volatilidade se deve ao baixo valor de pressão de vapor. Levando em conta o conhecimento químico, pode-se... E aí, que resposta que vocês deram? Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Ah, bom, que susto. Achei que eu tinha falado a questão inteira e ninguém tinha me ouvido. E aí, que resposta vocês deram? Eu ainda não consegui. Tá, vamos lá. O tetracloroetileno é um líquido apolar. Sim ou não? Sim. 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 É um líquido apolar. Quando a gente começar a ver orgânica vai ficar mais fácil, né? Porque agora sem montar a molécula fica esquisito mesmo. Sua alta volatilidade se deve ao seu baixo valor de pressão de vapor. Muito difícil, vocês vão ter isso aí lá no final do ano, cara. No segundo semestre, no meio do segundo semestre. Acredite em mim, é o contrário. Quando uma substância é muito volátil, a pressão de vapor dela é alta. Então essa parte está errada. Então, pode-se concordar parcialmente com a sugestão, pois há argumentos que justificam a polaridade, sim, mas não argumentos que justifiquem a volatilidade. Essa é a resposta. A parte da apolaridade está correta, mas da baixa pressão de vapor, não. Então fica a resposta A. Tudo bem, gente? Fala comigo, gente. Fala comigo. Tudo. Valeu, David. Obrigado. Então vamos para a próxima aula. Saco. Aqui, vamos lá. Página 243, aulas 23 e 24. Aula sobre petróleo. Essa aula sempre é muito engraçada de se dar. Gente, que cor que é petróleo? Um escuro? Nossa, eu só entendi o escuro. Marrom? Escuro? Ah, marrom escuro. Marrom escuro? Preto? Cor Preto? de anil? Cor de anil? Aula de arte. Pra mim, agora. petróleo Isso já é aí é uma uma- cor. Isso aí é uma cor de mulher. Que cor que é anil? É azul? Sei lá. Acho que eu É não tipo sou um mulher. preto que puxa para um azulado. Não sei explicar. Uai. Então, petróleo é uma mistura. Aí vocês vão ter que ter lembrado da aula, eu acho que foi do Credo, lá atrás. Deve ter sido uma das primeiras aulas. Mistura é quando tem mais de uma substância no mesmo sistema. Então, se existem mais do que uma substância no mesmo sistema, a cor do petróleo depende da composição do petróleo. O petróleo lá da Arábia Saudita é diferente do petróleo aqui no Brasil. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar em petróleo leve e petróleo pesado. Petróleo leve, ele tem alta porcentagem na sua composição de, por exemplo, gasolina. Substâncias que têm poucos átomos de carbono. Petróleo pesado é o contrário. Ele tem na sua composição baixa porcentagem de gasolina.
Ele tem na sua composição, a maior parte, substâncias que têm cadeias longas de carbono. E aí você não obtém muita gasolina dele. Então, se você pegar, qual é a cor do petróleo? Não tem. Por quê? Porque depende da composição dele. A cor do petróleo na Arábia Saudita é diferente da cor do petróleo aqui no Brasil. A gasolina é amarela, não é? Então, se você pegar um petróleo que tem alta composição de gordura, alta composição de gasolina, a cor dele deve ser mais puxada para o amarelo. Agora, você olha o petróleo aqui no Brasil, que tem cadeia longa, petróleo pesado, ele está cheio de piche, de asfalto. O petróleo é escuro, ele é quase preto, né? Então, não dá para falar numa cor de petróleo. Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, esses caras são os mais importantes. Hidrocarbonetos. Substâncias que têm só carbono e hidrogênio na sua composição. Não pode ter nenhum átomo diferente de carbono e hidrogênio. Só que no petróleo não tem só hidrocarboneto, tem algumas outras substâncias que a gente chama de impurezas, e essas impurezas têm nitrogênio e enxofre principalmente. Tem outros elementos também, mas principalmente nitrogênio e enxofre. Petróleo aqui no Brasil é cheio de impureza contendo enxofre. E quando tem enxofre é uma coisa danada, porque na hora que você faz a combustão, ele produz SO2, o SO2 reage com oxigênio, produz SO3, o SO3 reage com água, forma H2SO4 e aí causa chuva ácida. Então, quanto mais óleo diesel, gasolina, quanto mais combustível contendo impureza com enxofre você queimar, maior vai ser a incidência de chuva ácida na região onde você está queimando aquele combustível. Só para vocês terem uma ideia, o petróleo no Brasil tem uma quantidade de impureza de enxofre tão grande que fizeram uma lei na Europa proibindo vender o óleo diesel do Brasil. A lei não é proibido vender óleo diesel no Brasil, mas a lei é de tal forma que o óleo diesel do Brasil não pode ser vendido na Europa, de tanto ácido sulfúrico que vai ser produzido. Como é uma mistura, a gente quer separar os componentes dessa mistura. E para separar os componentes da mistura, a gente usa destilação fracionada. Vocês lembram disso aí, da aula lá do Ricardo Credo? Por que inveja do pré-sal? Porque eles não têm, aí eles baniram o nosso. Não. Eu tô brincando. Muito antes do pré-sal. Por que subiu aqui, meu Deus do céu? Tá. A gente separa os componentes do petróleo utilizando destilação fracionada. Destilação fracionada, por isso que a gente chama de frações do petróleo. Cada partezinha que você vai lá e obtém do petróleo, a gente chama de frações do petróleo. Petróleo, para se formar, demora milhões de anos. Por isso ele é considerado um combustível não renovável. Gente, a palavra mais importante é essa aqui, ó. Petróleo tem substâncias combustíveis. O que é um combustível? Que sofre Capaz de gerar combustão. energia? Combustível é uma substância que pode ser utilizada em uma reação de combustão. Reação de combustão sempre é com quem? Com oxigênio. Com oxigênio. Presta atenção no que eu vou falar, hein? No vestibular é assim. Sempre com oxigênio, ponto, acabou. Falou em combustão, é com oxigênio, ponto, acabou. Não é verdade, tem outros tipos de combustão, tem combustão com flúor, por exemplo. E o que ensinam pra gente na escola é, se não tiver oxigênio, para a reação de combustão, né? Todo mundo já fez aquela brincadeira, acender uma vela, colocar um copo em cima da vela, com água embaixo, aí a chama consome o oxigênio que está no interior do copo, quando o oxigênio acaba, a chama apaga. Todo mundo já brincou disso, não brincou? Nunca fez isso, David? Você está brincando, mas você já viu. Na real, não. Nossa, gente, que tia desnaturada que você teve quando você era criança.
Tem que fazer isso com as criancinhas. Bom, um cara resolveu fazer a mesma brincadeira, mas ao invés de botar um copo em torno da vela, ele colocou uma redoma de vidro enorme. E aí ele colocou um rato lá dentro. A chama apagou. E o rato não morreu. Se o rato não morreu, quer dizer que ainda tem oxigênio lá dentro, concorda? Então, Sim. por que que a chama apaga? A gente não sabe. Tem duas teorias, uma que a pressão parcial de oxigênio é muito baixa, a outra teoria fala que a pressão parcial de CO2 é muito alta. É uma das duas que faz a chama apagar. Não tem oxigênio suficiente para manter a chama acesa, ou tem CO2 demais que apaga a chama. Uma vez eu estava falando isso na sala, um menino, ele pensou numa terceira hipótese que eu nunca tinha ouvido alguém falar. Ou aumenta o CO2, ou diminui o O2, ou então o rato falou, fudeu, eu vou morrer, vai lá e dá uma soprada na chama. E aí apaga. É uma das três. Eu ia gostar muito se fosse o rato. As frações do petróleo. Vocês estão conseguindo enxergar esse desenho, cara? Porque eu demorei um tempão e eu achei que ficou muito pequeno, cara. Muito, 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 muito pequeno. Faça uma destilação fracionada do petróleo. Você esquenta as partes mais voláteis, com temperatura de ebulição mais baixa, ficam aqui em cima. As partes com temperatura de ebulição maior ficam aqui embaixo. Eu vi cair uma vez na prova, eu acho um absurdo isso, mas eu vi cair isso uma vez na prova, por isso que eu fui procurar uma imagem que tivesse as duas informações. Os caras querem que você saiba, na ordem, quais são as frações e quantos carbonos tem em cada fração. Então tem que saber, no gás natural, tem de 1 a 4 carbonos. Gasolina, de 5 a 10 carbonos. Lembra que aqui em cima são os mais voláteis, temperatura de ebulição mais baixa, e aqui embaixo os menos voláteis, temperatura de ebulição mais alta. Então, temperatura de ebulição das substâncias que compõem a gasolina é maior do que a temperatura de ebulição das substâncias que compõem o gás. E por aí vai. Então, gás de 1 a 4 carbonos, gasolina de 5 a 10, querosene de 12 a 18, óleo diesel de 18 a 20, qualquer coisa que eu sinceramente não consigo ver aqui. Quanto está escrito aqui, gente? 28? 25. Eu acho que é 25. Eu não consigo ver. É Não. de 15 a 25. É 15? 25 mesmo. É 15 ali na 18, não, eu acho. É 15. É Pode 15. crer. É 15 a 25. Isso. Óleo lubrificante acima de 17. E esse é o mais legal: resíduo sólido, parafina, ceras, asfalto e piche. Cara, eu tava lendo aqui, juro por Deus que eu li aqui amianto. Falei, não pode ser amianto. Amianto não é petróleo. Asfalto e piche. Parafina. Onde tem parafina? Na vela. Na vela. Na vela. A vela é feita de petróleo. A vela e aquele negócio que a galera passa na prancha de surf é feita de petróleo. Mais de 20 carbonos. Guarda isso aqui que eu vou usar isso aqui no final da aula. Cadê o meu isqueiro? Tá aqui. Muito bem. Essa é a parte mais importante da aula. Se isso aí não cair na prova, corta o meu pinto fora. Com faca de rocambole. Reações de combustão. Combustão sempre com oxigênio. Então vai ser combustão do metano. É o metano reagindo com o oxigênio. Tem dois tipos de combustão completa e combustão incompleta. A combustão completa forma CO2 e água. A combustão incompleta forma, aí tem dois tipos. Ela pode formar CO e água, ou ela pode formar C e água. Gente, vou ter que parar de novo mais 2 minutos. Espera um pouquinho, por favor.
Pronto. Eu acordei hoje, eu fui dar o xixi da manhã que todo mundo dá. Aí eu acordei e tá saindo sangue, cara. Tá doendo pra caraca. Desculpa, Aí mas se eu se não você precisa falasse. ir no hospital. Então, mas eu vou dar aula e depois eu vou ao hospital. Mentira, eu não vou, mas tudo bem. Não, você tem que ir, é infecção urinária. Eu sei, não, mas passa. Um dia passa. Não, não passa não. Passa, um dia passa. Se Deus Professor, quiser, Tá um dia passa. tomando você vem muita pra dar água. aula? Tô tomando Você muita dá- água. O que foi, Larissa? Se você não estiver bem pra dar aula, você dá outro dia. Não. Vambora. Vamos lá, então voltando. Reação de combustão. Tem dois tipos, completa e incompleta. A completa forma CO2 e água. A incompleta forma ou CO e água ou C e água. Isso aqui eu estou falando de reações de combustão de hidrocarbonetos. Porque no produto, para ter CO2, é porque no reagente tinha carbono. O O2 não é problema, porque a reação de combustão é sempre com oxigênio. Se no produto tem água, tem hidrogênio, então no reagente tinha hidrogênio. Então no reagente tem carbono e hidrogênio, a combustão completa forma CO2 e água, a incompleta ou CO e água ou C e água. Primeiro, como é que você vai saber? Se o cara não falar nada na questão, você parte do princípio que é combustão completa. E aí vai formar CO2 e água, ponto. Se for combustão incompleta, ele vai ter que te falar qual das duas ele quer, porque afinal das contas não dá para adivinhar. E ele fala se a combustão incompleta forma CO ou C. A água ele não vai falar nada. Você precisa se lembrar. Então, se ele quiser a reação que forma CO, ele vai falar a combustão incompleta do, sei lá, da parafina forma monóxido de carbono. A combustão incompleta da parafina forma fuligem, carvão. Vocês estão me vendo aí? Sim. Nossa, vou ter que levantar muito o braço para fazer isso. Espera aí. Puta. Que cor é a chama? Laranja, mas depende da onde também. Do centro Ficou dela é mais bom claro. no vídeo, né, cara? Tava numa esperança de ficar bom, mas não ficou bom, não. A chama é amarela em cima e é azul embaixo. A combustão incompleta forma fuligem. Isso aqui na aula é legal, porque eu faço no caderno de alguém.
Quando você olha a chama, dá para saber se a combustão é completa ou incompleta. A combustão incompleta, a chama é amarela. A combustão completa, a chama é azul, que é a parte de baixo. Então, normalmente, tem as duas combustões, a completa e a incompleta. Aqui tem as três, tem as duas incompletas e a completa. Então, ela está formando carvão. E aí eu recolhi o carvão aqui, ó. Sabe aquela fumaça preta maldita que sai do carro? Que sai dos caminhões, a marginal? A fumaça vai ser mais preta quanto mais carvão tiver. Porque a combustão é incompleta. O motor está completamente desregulado e está fazendo mais combustão incompleta do que deveria. Dá para saber quando a combustão... combustão completa libera mais energia do que a combustão incompleta. E se libera mais energia, significa que vai ficar mais quente. Então, aquela chama azulzinha, ela é mais quente que a chama amarelinha. Não, querida, mas por que foi aqui? Alguém me chamou aí? Não. Tá bom. Ô, Márcio, Dá pra posso saber? perguntar um negócio? Pode. Então ela é mais eficiente. É isso, a combustão Puta, completa. depende. Esse negócio do eficiente aí é... Eu acho que eu entendi o que você está querendo falar, mas não vem essa linguagem. Porque, por exemplo, no motor do carro, eles não querem a combustão completa. Por quê? Porque vai muito liberar quente. tanto calor, vai esquentar tanto aquele negócio, que vai derreter o motor. Vai fundir o motor do carro, entendeu? Uhum. Então, nesse caso, não é a eficiência que se quer. Se você falar eficiência em termos energéticos, sim, a combustão completa é mais eficiente do que as incompletas. Mas nem sempre a gente quer essa eficiência toda. Tudo bem? Sara? Pro, Oi. Bem, desculpa te interromper, Sara. Pode falar, Ana. Ela só falou tudo bem. Pro, a chama da completa é azul porque ela é a redutora, enquanto que a amarela é a oxidante, se eu não me engano? Nossa, não. Onde você viu isso aí? Não, é porque eu tô pensando o porquê de ser azul. Porque ela, teoricamente, tem a temperatura menor, não é? Não, eu Azul. acabei de falar. A combustão completa libera mais energia, portanto a chama azul é mais quente do que a amarela. Agora faz sentido. Obrigada, Pro. Desculpa. Imagina. Vamos lá. Dá para saber quando a combustão vai ser completa ou incompleta? Dá desde que você saiba quanto tem de oxigênio. Coloquei dois exemplos aqui. Ó. Reação de combustão do metano, reação de combustão do decano. Reação de combustão vai ser o metano mais O2, sempre. Metano mais O2, metano mais O2, metano mais O2. Decano, combustão do decano. Decano, C10H22, reage com oxigênio, reage com oxigênio, reage com oxigênio. A questão é, por que às vezes faz a combustão completa, essa aqui de cima, e às vezes faz a incompleta? O truque é balancear as reações. Depois que você balancear as reações, você vai ver que para fazer a combustão completa é necessária uma quantidade de oxigênio maior do que para fazer as combustões incompletas. Então, quanto menos oxigênio tiver disponível, maior a chance de fazer uma combustão incompleta do que fazer a combustão completa. Faz sentido, né? Para formar o CO2, você precisa de mais oxigênio do que para formar CO. E para formar CO, você precisa de mais oxigênio do que para formar C, que é o carvão, fuligem. Então, quanto mais oxigênio disponível, maior a chance de fazer a combustão completa. Segundo, coloquei aqui dois exemplos, um com 1 carbono, outro com 10 carbonos. Para fazer a combustão completa da substância que tem um carbono só, 1 mol dessa substância precisa de 2 mols de oxigênio. Se você pegar 1 mol da substância que tem 10 carbonos, você precisa de 15,5 mols de oxigênio.
Gente, eu escrevi o 15,5 aqui e 1,5, etc. Aqui, porque ia ficar muito feio. Mas pode ser 31/2, né? Porque fica esquisito escrever na mesma linha e tal. Mas normalmente vem 31/2. Aqui eu escrevi 15,5. Conclusão. Quanto maior for a cadeia carbônica, 1 carbono, 10 carbonos. Mais oxigênio você precisa para fazer a combustão. Aqui precisa de 2 mols de oxigênio, aqui precisa de 15,5. Mesmo que seja incompleta. Fazer incompleta formando carvão. Precisa de 1 mol de oxigênio. Para fazer o decano, precisa de 5,5 mols de oxigênio. Quanto maior for a cadeia carbônica, mais oxigênio você precisa. E aí lembra que eu falei, guarda isso aqui que a gente vai usar no final da aula. Parafina tem mais de 20 carbonos. Sai aqui embaixo, na torre de fracionamento do petróleo. A molécula que compõe a vela, a parafina, é enorme. Ela tem um monte de carbono. E aí, se ela tem um monte de carbono, você precisa de oxigênio pra caramba para fazer a combustão completa. Conclusão, não faz. Por isso que a chama da vela sempre é amarela. Sempre. Porque a combustão é incompleta. Se você pegar cadeias curtas, a combustão vai acabar sendo completa. Por exemplo, nos Estados Unidos, as corridas na Fórmula Indy e na NASCAR, eles usavam como combustível metanol. Metanol tem um carbono só. E com um carbono só, você precisa de quantidade de oxigênio muito pequena para fazer a combustão completa. Quando você faz a combustão do metanol, a combustão é inteira completa, não tem combustão incompleta, porque o oxigênio que tem no ar é suficiente para fazer a combustão completa. Conclusão, a chama é aquela azul, só que a combustão do metanol, ela forma um azul muito clarinho, muito fraquinho. Ele é tão fraquinho que se você botar fogo no metanol de dia, você não vê o fogo. Tem que prestar muita atenção para ver o fogo. O povo fala que o fogo é invisível. Não é que é invisível, que está fazendo um azul tão fraquinho que a gente tem dificuldade de enxergar. O que é um problema em corrida de carro, né? Porque às vezes eles batem e pegam fogo. E aí pega fogo e ninguém vê. E era mó barato, porque o carro pegava fogo e os bombeiros ficavam lá olhando, falando, ih, quebrou o carro do cara, olha lá. Ó. Ninguém via que o carro estava pegando fogo. E deixava o cara lá. E aí, às vezes o cara descia do carro se jogando no chão, era a dica que o bombeiro tem, putz, tá pegando fogo. Aí eles corriam atrás. Hoje eles mudaram, graças ao lobby do Brasil. Agora eles usam etanol, que é o álcool que a gente produz. E combustão de etanol também é completa, mas a chama é mais visível do que do metanol, tá certo? Eu fiz de tudo que eu falei nessa aula aqui. Eu vou falar para vocês guardarem o que está aqui, porque eu vi aquela questão caindo na prova. Se não tivesse caído uma vez, eu ia falar, não precisa decorar, tá, mas caiu uma vez. Não foi aqui em São Paulo, mas paciência, caiu. Então tem que saber. E isso aqui, cara, isso aqui vai cair na prova. Não dá para fazer uma prova de química sem cobrar a reação de combustão. Combustão completa forma CO2 e água, incompleta, se formar monóxido de carbono é CO e água, se formar carvão ou fuligem é C e água, tá bom? É isso. Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Muito bem. Então, consegui hoje finalmente fazer o que eu queria. Cadê você? Está aqui. Hoje eu vou conseguir dar um tempo para vocês fazerem as questões. Por favor, página 243, exercícios 1, 2, 3, 4, 5. Pode fazer esse daí, vou dar 10 minutinhos, 15 minutinhos para vocês fazerem. Tá bom, gente? Qualquer coisa, berra aí que eu tô aqui ouvindo vocês, tá bom? Qualquer coisa me chama. Beleza.
É só pra mim que tá esse ruído ou não? Não. Ô, Márcio, Oi. acho que a Letícia tá tentando falar com você pelo chat. Ué, não apareceu aqui pra mim. Valeu, Felipe. Deixa eu ver se eu. Oi, Letícia. Oi. Então, se o cara não falar nada, considera sempre a completa. Parta do princípio sempre que é completa. Sempre que for a incompleta, aí ele vai falar. Combustão incompleta forma monóxido de carbono, ou então a combustão incompleta forma carvão, forma fuligem e tal. Se ele não falar nada, parta do princípio que é a completa que ele está querendo. Tá? Sempre a completa. Ô, Márcio, Oi. na 5, por exemplo, se eu não tenho um hidrocarboneto, da onde que vem o carbono? Que Não forma o tem carbono. CO2 ou C? Não E aí tem fica o carbono. quê? Entendeu? Gente, essa primeira parte da 5 é importantíssima, cara. Nitrogênio não sofre reação de combustão. Nitrogênio é um gás inerte, ele é pouquíssimo reativo. Se nitrogênio sofresse reação de combustão, a gente não estava aqui. 80% do ar é nitrogênio. Então, se eu acendesse meu cigarro, a atmosfera inteira da Terra ia pegar fogo e ia todo mundo morrer queimado. Então, o nitrogênio não sofre reação de combustão. Se um dia acabar a pandemia e a gente voltar às aulas normais lá no Vetor, eu não vou reconhecer mais a metade de vocês, porque vocês não deixam eu ver vocês. Tem um monte de gente aí que eu não sei quem é, não. Cadê você aqui, Silas? Ah, tá ali. Você dá pra ver.
Ah, tá bom, Letícia. Mano, e o Matheus não veio de novo, cara. Vocês têm visto o Matheus, gente? Eu fui no Sim. plantão dele ontem. Ele tá vivo. Tá vivo. Safado, sem vergonha. Eu preferia que ele tivesse morto. Aí tinha uma boa desculpa para não vir à aula, né? Na aula de português ele aparece. É lógico, senão ele vai tomar uma puta bronca do Rubão, né? Ele também vai tomar uma puta bronca de mim, ele sabe. E ele só vem na de português ou ele tá vindo nas outras também? Não, na real, tipo, como ficou só eu e ele no plantão ontem, a gente ficou conversando de. Eu falei, mano, por que você não aparece nas aulas assim e tal? Ele falou, é que eu vou fazer uma prova que só tem, tipo, física, matemática, português, inglês. É... Aí, o resto eu não apareço. Ele falou isso praticamente. Aí, tipo, ele falou que algumas ele não precisa. Aí, tipo, ele deixa passar. Que ele dorme 2 horas da manhã, esse negócio. Sabia. Você falou tudo que eu tava imaginando. Aí ele não vem, cara, porque ele sabe que eu vou dar bronca nesse argumento dele aí. E foi bom falar disso aí, porque todo mundo precisa ouvir isso mais cedo ou mais tarde na vida. Por exemplo, Eu não fiz nada, hein, Márcio? não, eu sei, não. Por exemplo, português. Sabe por que eu tô falando? É por experiência própria, porque eu fiz a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Eu falei para vocês que quando eu estava na faculdade, eu prestei medicina. Eu fazia faculdade de farmácia e prestei medicina no final do ano. Passaram 350 e eu fiquei em 504 na Unesp. Tinha 10 mil candidatos, eu fiz 504. Cheguei em 504. Quando acabaram as provas, cara, eu voltei para minha casa, olhei para meu pai e para minha mãe e falei, pode ir para Botucatu, porque eu passei. Cara, eu tinha ido muito bem nas provas, cara. Muito bem, muito bem. A redação caiu no meu colo, assim. Isso aí foi em 1994, eu sei que vocês não estavam vivos, vocês não tinham nascido, não precisa falar isso. Não precisa jogar na minha cara. Isso aí foi em 1994, 94 foi o ano que o Senna morreu. E aí o tema de redação foi: a televisão ajuda a formar heróis? O Ayrton Senna é tido como herói do Brasil, né? E o meu pai era professor de geografia. Em 94, o Milton Santos, o professor de geografia de vocês, mais cedo ou mais tarde vai falar do cara. Milton Santos tinha ganhado um prêmio na França que é considerado o prêmio Nobel de Geografia. Não tem prêmio Nobel de Geografia, esse prêmio é considerado o prêmio Nobel de Geografia. Cara, ninguém ficou sabendo que o cara ganhou. Ninguém. Que ninguém falou nada. Eu fiquei sabendo porque meu pai era fãzaço do cara e ele comentou em casa. Eu soltei essa na redação. Quando veio a nota da redação, veio 9. Só que no resto, cara, literatura, geografia, eu não fui mal, mas foram minhas notas mais baixas. Eu tirei 6,5. Não passei. Não passei. Vocês já pensaram que esse ano vai ser o último ano que vocês vão ter aula de português? Na sua vida? Como assim? Na faculdade não tem, cara. Você não vai prestar medicina, David? Sim, porém, eu garanto pra você que eu vou ter mais aula de português, então. Por quê?
Porque esse não vai ser meu último ano de cursinho. Quer dizer, Não, o primeiro, não, né? tudo bem, mas você entendeu você entendeu o que eu tô querendo dizer. Não pode ter Quando esse você tipo de passar na pensamento, né, faculdade, David? vai ser seu último ano que você vai ter aula de português, cara. Nunca mais você vai ter aula de português. Sabe o que significa isso? Que ou você aprende agora, ou você vai falar e escrever errado o resto da sua vida. Então é importantíssimo, cara. É importantíssimo aprender história, geografia, literatura, física, química, matemática. Tem que aprender. Ninguém que tem o privilégio de estudar pode sair, pode entrar na faculdade sem saber pelo menos o mínimo de cada uma das áreas do saber. Não dá para entrar, não dá para fazer uma faculdade sendo completamente ignorante em história, por exemplo. Citei história, mas vale para qualquer uma das outras. E eu já falei essas coisas pro Matheus, cara, mas não adianta. Safado, sem vergonha. Bom, vamos lá, vai. Vamos fazer os exercícios. Está aqui. Exercício 1. Para compreender o processo de exploração e o consumo dos recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descritos no texto abaixo. O petróleo é um combustível fóssil originado provavelmente de restos de vida aquática acumulados no fundo dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão do sedimento sobre o material depositado no fundo do mar transformaram esses restos em massas viscosas de coloração negra, denominadas jazidas de petróleo. As informações do texto permitem afirmar que o petróleo é um recurso energético renovável a curto prazo. Sim ou não? Não. Não, pelo amor de Deus, período de formação de milhões de anos. Milhões de anos. A exploração do petróleo é realizada apenas em áreas marinhas. Não. Não, na Arábia Saudita, por exemplo, está cheio de jazida de petróleo onde não é mar. Já foi, mas agora não é mais. A extração e o aproveitamento de petróleo são atividades não poluentes. Não vou nem comentar, né? O petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente em todas as regiões, independente da sua origem. Esse é para rir mais ainda. Tem país que está cheio de petróleo, tem país que não tem nada de petróleo. O petróleo é um recurso não renovável a curto prazo, explorado em áreas continentais de origem marinha ou em áreas submarinas. Essa é a resposta E de eu te amo. O que você está comendo, Ana? Quê? O que você está comendo? Mingau. Mingau. 2. O petróleo é um recurso natural a partir do qual se obtém plásticos como o polietileno? Sim ou não? Dá para fazer plástico do petróleo? Dá. Essa é a resposta. Plásticos como o polietileno. Combustíveis? Sim. Como o biodiesel? Não. Não. Biodiesel não vem do petróleo. Gorduras, como a margarina. Sensacional. Dá para fazer margarina do petróleo. Não. Não. Ligas metálicas, como o aço? Não. Desinfetantes, como a água sanitária. A água sanitária vem do petróleo? Não. A resposta é A mesmo. 3. Marcelo e seu irmão alugaram uma casa de praia e, chegando ao local, frustraram-se ao ver a areia e o mar cheios de manchas de petróleo. Quando toneladas de petróleo são despejadas no oceano, geralmente por negligência humana, ondas de óleo aparecem nas praias, nas encostas pedregosas e nos portos. E vários animais são cobertos por uma fina e grudenta camada de óleo, sucumbindo a uma morte lenta e agonizante. Cara, eu queria tanto ter falado disso semana passada, cara. Mas não deu tempo, velho. É que vocês também são novinhos, cara. Faz tempo que não tem isso. No Rio de Janeiro, quando tem derramamento de petróleo, vocês já viram isso? Não? Os bichos aparecem tudo sujo de petróleo, né? Como é que você faz para tirar o petróleo do bicho? Passa óleo de cozinha. A cariocada manda muito bem nisso daí, porque os caras sabem isso aí. Joga óleo de cozinha no bicho. Não adianta jogar água. Se adiantasse jogar água, o bicho não saía da água suja de petróleo. Petróleo é um hidrocarboneto todo, pode guardar isso aí. Todo hidrocarboneto é
apolar. Apolar. E aí, na aula da semana passada, eu falei apolar dissolve apolar. Substâncias apolares dissolvem muito bem moléculas apolares. Então, água no petróleo não vai adiantar nada, porque a água é polar, né? Então, o que eles fazem? Joga outra substância apolar, óleo de cozinha. Pega o óleo de cozinha, joga no bicho lá, o petróleo vai se dissolver no óleo de cozinha e vai acabar saindo. Ah, mas o bicho vai ficar sujo de óleo de cozinha. Melhor ficar sujo de óleo de cozinha do que ficar sujo de petróleo, né? Além disso, vocês já ouviram falar que se você jogar sabão ou detergente num lago que está cheio de pato, você mata os patos ou não? Fala comigo, gente. Eu nunca ouvi falar não, professor. Nunca ouvi falar disso, não. A pena do pato, ela tem uma camada, tem umas células no pato que secretam uma substância apolar nas penas do pato. Por que é importante ter essa camada apolar nas penas do pato? Imagina, vai ficar o apolar voltado para a água. Significa que a água não vai encharcar as penas do pato. Quando o pato sai do lago, se você pegar o pato, ele está sequinho. Porque a água não encharcou as penas por causa dessa camada. Se você jogar sabão, esta parte apolar da molécula do sabão vai ficar voltada para a pena do pato. E a parte polar vai ficar voltada para a água. Conclusão, a água vai grudar no sabão, que vai grudar na pena do pato. A água vai acabar encharcando a pena do pato, o peso dele fica muito grande, ele afoga. Você mata o pato afogado. Nunca tinha ouvido isso aí, não, David? Nunca mesmo. Era isso que eu queria falar na semana passada, mas não deu tempo. Tá. Essas grandes manchas negras que se formam sobre a superfície dos oceanos ocorrem porque o petróleo forma precipitado com a água do mar? Não. Não. Porque o petróleo tem menor densidade que a água e é insolúvel nesse meio? Sim. Sim, essa é a resposta. Petróleo apolar é insolúvel na água que é polar. Além disso, graças a Deus, ele é menos denso do que a água, então, quando vaza o petroleiro, o petróleo fica em cima. Porque se ele fosse mais denso, ele ficaria embaixo, que seria terrível, né? Vaza do petróleo e aí vai para o fundo do mar, vai arrastando todos os bichos que tem no caminho junto com ele. Ia matar todos mesmo. Então, resposta B, tem menor densidade que a água do mar e é insolúvel nesse meio. 4. Difícil. É importante a parte que eu falei antes, é importante saber do petróleo, etc. Mas, como professor de química para vestibular, 4 é o mais importante dessa aula. Escreva as reações de combustão do butano e do pente 1-eno C5H10. Essas duas questões fui eu que fiz, a 4 e a 5, não foram retiradas de nenhum vestibular. Eu fui bonzinho e coloquei a fórmula porque a gente não viu ainda a orgânica, vai começar a semana que vem. Na prova não vem a fórmula. O cara vem lá pente 1-eno e você tem que chegar nessa fórmula C5H10. Então, cadê você? 23, 24, está aqui. Vamos lá. Butano, C4H10, reage com oxigênio. Reação de combustão é sempre com oxigênio. Não importa se é completa ou se é incompleta. A combustão completa forma CO2 e água. A incompleta pode formar CO e água ou C e água. Não existe reação química sem balancear. Tem que estar balanceado. Quanto tempo eu tenho aqui? 15 minutos. Gente, por favor, alguém tem alguma dúvida com relação ao balanceamento de reação? Fale agora, por favor. Vocês já devem ter visto isso com o Ricardo, com o Credo, mas não custa reforçar. Toda reação tem que ser balanceada. 4 carbonos, 4 carbonos, 10 hidrogênios, 10 hidrogênios. Aí oxigênios, 4 vezes 2, 8, mais 5, 13. Aqui vai ficar 13 sobre 2, 6,5. 6,5 O2. Beleza? Então, são as 3 reações aqui. Butano
reage com 6,5 O2, combustão completa, forma 4 CO2 e 5 água. Butano reage com 4,5 O2, combustão incompleta, vai formar 4 CO e 5 água. Butano reage com 2,5 O2, combustão incompleta, vai formar 4C, 4 carvão, 4 fuligem e 5 água. Mesma coisa para o pente 1Eno, só que agora é C5H12. Então, esse C5H12 reage com 8 oxigênios, combustão completa forma 5 CO2 e 6 água. C5H12 reage com 5,5 O2, vai formar combustão incompleta, formando monóxido de carbono. 5 CO e 6 água. Ah, é verdade, cara. Ia esquecer disso. Prof, Oi, Ana, pode falar. o pente-1-eno não é C5H10? Puta, é C5H10. O que tá lá na questão? Pente-1-eno tem uma dupla ligação no primeiro Não, tá carbono. certo. É C5H10, CNH2N. Ah, e tá escrito aqui C5H10, cara. Eu que viajei ali e botei C5H12. Você fez ele Se sem eu a tivesse dupla. errado ali já. Não, eu não, eu não fiz a fórmula. Eu vi, tá, tem 5 carbonos, então 12 hidrogênios. C5H10. Então tá, enquanto eu conserto aqui, deixa eu contar. Vocês já viram aqueles caras que morrem enquanto estão tomando banho? Não. Pode começar a acompanhar isso aí nos sites, em jornal. Praticamente todo ano tem. No começo do ano passado teve. Quando o aquecimento na casa é a gás. Quando o aquecimento é a gás e o equipamento é antigo, tem uma chama lá que chama piloto. Aquela chama, quando apaga, começa a fazer combustão incompleta. E a combustão incompleta forma CO, monóxido de carbono. E o monóxido de carbono é tóxico. O monóxido de carbono tem afinidade pela hemoglobina 10 vezes maior do que o oxigênio. Significa que se tiver 9 moléculas de oxigênio e uma de CO, a hemoglobina se liga ao CO e não ao oxigênio. Então, o cara não está prestando atenção na chama piloto, apaga a chama piloto, começa a fazer a combustão incompleta, o cara fica respirando CO, morre. Toda hora tem isso, toda vez tem isso. Não é sempre no Brasil, mas no Brasil tem pra caraca desse negócio. Esse ano eu não vi, mas tenho certeza absoluta, no começo do ano passado teve. Acho que no passado teve 2 vezes, no começo do ano passado e em julho. A última vez que eu lembro foi um casal em Petrópolis, que apagou a chama, eles não viram e morreram num hotel. Além disso, vocês nunca viram que tem vários europeus que morrem dentro do carro na garagem? Sim, porque deixam ele ligado. Porque deixa o carro ligado e a combustão que ocorre no motor de carro também tem combustão incompleta. E aí forma CO, na Europa é frio pra caramba, os caras para se esquentar ficam dentro do carro com o carro ligado na garagem fechada. Aí vai formando CO, vai aumentando a quantidade de CO no ar, vai aumentando a concentração de CO no ar, o cara respira CO demais, morre. 10, 15, 7,5. Então tá, vou aproveitar que eu tô fazendo isso aqui, já vou contar um truque aqui, ó. Esse aqui vai dar 5 mais 5, 10, 5. Quando você faz as combustões incompletas, todas, aqui foi 7,5 mols e aqui foi 5 mols, não foi? Diminuiu 2,5 mols, não é? Então, se diminuiu 2,5 mols da primeira para a segunda, vai diminuir 2,5 mols da segunda para a terceira. Não tem oxigênio aqui, aqui tem 5 oxigênios, dividido por 2, 2,5. É sempre assim. Se daqui para cá diminuiu 2,5, daqui para cá diminui 2,5 também. Ó. Daqui para cá diminuiu 2, da segunda para a terceira diminui 2 de novo. 4,5 e 2,5. Tudo bem? E assim que eu já tinha mostrado para a Natália, né?
Faça as reações de combustão do nitrogênio e do enxofre. Nitrogênio não sofre reação de combustão em condições normais. Para você escrever combustão do nitrogênio, tem que estar escrito na questão. Sob condições especiais, nitrogênio sofre reação de combustão com oxigênio formando tal coisa, porque pode formar um monte de coisa. E aí o cara vai falar para você o que vai ser formado, tá bom? Enxofre reage com oxigênio e vai formar SO2. Aproveitando então, o SO2, filho da mãe, o S. Sensacional. O SO2 reage com oxigênio e vai formar SO3. Beleza? Quando você faz a combustão do enxofre, forma o SO2. Então, se você fizer a combustão de gasolina, óleo diesel, que tem muita impureza com enxofre, que é o que acontece no óleo diesel brasileiro, por exemplo, vai formar SO2 dentro do motor do caminhão, do carro, sei lá, do trator, sei lá onde está usando. Esse SO2 liberado na atmosfera vai reagir com o oxigênio do ar e vai formar SO3. O SO3 reage com a água e vai formar ácido sulfúrico. Essas três reações, as três juntas, são consideradas as reações de formação de chuva ácida. Vira e mexe, isso aí cai na prova. Eu não me lembro de um ano que não tenha caído. De repente você vai fazer prova aqui, ali e tal. Não cai todo ano no mesmo lugar, óbvio, mas todo ano isso aí aparece nas provas vestibular. Reações de formação de chuva ácida. Enxofre reage com oxigênio formando SO2. SO2 reage com meio de O2 formando SO3. E o SO3 reage com a água formando H2 e SO4. Já foram para a Itália? Não? Se não foi para a Itália, vá logo. Porque os monumentos na Itália são de carbonato de cálcio. Chuva ácida, carbonato de cálcio reage com o carbonato de cálcio e o calcário, que é esse Ca, que é o CaCO3, acaba virando gesso, que é CaSO4. Os monumentos na Itália estão todos sendo degradados por chuva ácida, todos. Os caras já fizeram a conta e eles chegaram à conclusão de que se não fizerem nada, os monumentos na Itália vão durar no máximo mais 50 anos. Por isso que eu estou falando, vai logo para a Itália, porque ainda tem. Daqui a pouco não vai ter mais. Tem foto aqui na internet, mas está difícil do computador me ajudar. Ele não está deixando eu nem escrever. Ha!
O quê? Ele não deixa eu dar share screen isso aqui? Eu dar share screen isso aqui? Ah, não fala pra Foi. mim que não vai abrir. Não, foi. A Não, imagem. foi, mas não tá abrindo a foto. Atualiza a página para ver, professor. Eu não sei qual que é o significado, mas será que tem a ver com plugin? Eu não sei, tipo, o que significa Ó, um é essa plugin. foto aqui, ó. Ah, Ó, essa foto aqui, ó. O monumento era isso e hoje está isso. Não é legal? Mas quanto tempo, mais ou menos, ô professor? Ah, cara, isso aí é muito tempo, né, cara? Isso aqui é muito tempo. Isso aqui é coisa de 30 anos, 40 anos. Esse negócio de chuva ácida, cara. Eu tô vendo se tem outra aqui. Tem uma foto, ó, esse aqui também. Tem uma que é um leão, cara, que é impressionante, cara. É impressionante. Você só sabe que é um leão porque tem a foto do lado falando, não, o monumento era assim. Porque não dá mais pra ver. O que os caras estão fazendo? Ó, aqui de novo. O que os caras estão fazendo? Eles estão recobrindo os monumentos com uma película plástica. E aí a película plástica, ela que é corroída pela chuva ácida ao invés do monumento, né? A gente faz uma coisa parecida aqui em São Paulo, mas não é para evitar corrosão, é para evitar pichação. Você já viu no monumento, por exemplo, aquele monumento que tem perto do vetor ali, lá no Ibirapuera, o Monumento às Bandeiras, o pessoal chama de Deixa que eu empurro. Vocês já viram ele pichado? O que os caras fazem? Os caras cobrem os monumentos com uma película plástica e quando ele é pichado, a tinta da pichação fica nessa película plástica. Os caras vão lá, tiram a película plástica, aplicam outra, pronto. O monumento não fica pichado, né? Que é uma puta ideia boa, para não deixar o negócio vandalizado, né? A gente gasta, por ano, R$ 900 mil em película plástica. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de ação que os monumentos sofrem. Eu não achei a foto do leão, cara, infelizmente. Mas Eu essa acho que aqui eu já tenho a deu para foto ter do uma leão. ideia. Quando eu fui, eu acho que eu tirei. É mesmo? Deixa eu ver aqui na galeria, peraí. Sei lá, é muita foto, eu não tô achando não. Mas eu lembro. Você lembra? Faz tempo que você foi? Fui em 2017. Ah, não faz tanto tempo. Essa foto do leão que eu vi, né? De repente tem outra. Essa foto do leão que eu vi foi de 2005. Cara. Em 2005 já estava completamente destruído. Completamente destruído. E os caras já fizeram as contas. Se não fizerem nada, daqui 50 anos não tem mais nenhum monumento na Itália. Não é agradável isso? Então tá, gente. Então por hoje é só. À tarde hoje tem plantão. Eu espero que vocês venham hoje, porque da outra vez me deixaram sozinho aqui. Só eu e Relaxa, a professor, Lavizinha dessa vez eu caindo. vou aparecer. Ah, você vai vir? Então É, porque tá. eu acumulei muita dúvida agora, né? Preciso tirar. Vai tirar o atraso, né? Tá certo. Sim. Tá certo. Então tá, gente. Alguém tem alguma pergunta? Então tá. Valeu, muito obrigado pela paciência, por eu ter me ausentado algumas vezes. Espero que na semana que vem esteja melhor. Obrigado, Márcio. Melhoras aí. Valeu, Tchau, gente. Márcio. Valeu. Tchau, professor. Tchau, Obrigado. Pro. Melhoras. Melhor. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.